bicondicional, se e somente se. Representação simbólica, setinha para os dois lados. Para a gente entender, a gente vai considerar as proposições simples. P, Ana foi eleita. Q, Ana foi a mais votada. Assim, a gente pode formar a seguinte proposição usando esse conectivo. Ana foi eleita se e somente se foi a mais votada. Assim, Ana ser eleita é condição necessária e suficiente para ela ser a mais votada. Vamos entender isso aí. Bom, vamos entender então essa questão de suficiente e necessário. Eu usei outras palavras aqui, mas em miúdos é o seguinte. O se a gente já estudou e viu que ele é condição suficiente. Então, esse primeiro se aqui. A ideia aqui é a seguinte. Se isso acontecer, então eu vou entender logo que ela foi a mais votada. Ou seja, o primeiro fato acontecer é suficiente para que eu conclua que o próximo acontece. Tá certo? Então, isso aqui é chamado de condição suficiente. O acontecimento do primeiro garante o acontecimento do segundo. Mas lá na condicional, a gente aprendeu que há outras formas de isso acontecer. Quando o primeiro acontece, eu tenho uma garantia de que o próximo acontece. Ele é suficiente para isso. Mas há outras formas dessa coisa acontecer. Tá? O exemplo que eu usei lá foi a questão, por exemplo, de quem mora em Palmas ou nasceu em Palmas do Tocantins. Quem é palmense, se fulano é palmense, então ele é tocantinense. Saber que alguém é palmense, que essa pessoa nasceu em Palmas, isso é suficiente para que eu saiba que ela é uma pessoa tocantinense. Contudo, há outras formas de ser tocantinense sem ter nascido em Palmas. Por exemplo, se nascer na cidade de Araguaína, no Tocantins. Tá? Então, saber que a pessoa nasceu em Palmas é suficiente para concluir que ela é tocantinense. Isso é condição suficiente para me chegar a essa conclusão. Mas não é necessária, porque há outras formas de ser um tocantinense, além de ter nascido nessa cidade, porque tem várias outras cidades no estado. Pois bem, então qual é o diferencial? O diferencial está aqui, ó, no somente se. E está dizendo o quê? Essa é a única forma de a segunda coisa acontecer. Somente se. Não há outra forma. Então essa condição ela é necessária, tá certo? Se há somente uma rua para chegar em determinada casa, ela é uma condição necessária, porque eu preciso passar por aquela rua. Então, quando eu digo somente se, está dizendo o quê? Não há outra forma disso acontecer. Então, por isso a condição necessária e suficiente. Necessária porque é o único caminho. Suficiente é o quê? Porque essa informação já me dá a garantia de que a próxima vai acontecer. Analisemos então as frases, né? Ana foi eleita se somente se foi a mais votada. Verdade, verdade, partindo do que nós tomamos lá no início. Veja só, Ana foi eleita, proposição da esquerda, consequentemente, entende-se que ela foi a mais votada. Né? Saber que uma pessoa foi eleita nos leva a entender que ela foi a que recebeu mais votos. O que de fato aconteceu foi a mais votada, certo? Bom, logo não há nenhuma contradição na frase, por isso ela é verdadeira. A primeira aconteceu, é necessário e suficiente para me saber o quê? Que a próxima vai acontecer. E aconteceu. Ótimo, sem contradição nenhuma. No exemplo 2, nós temos um problema. A primeira aconteceu, ela foi eleita. Contudo, ela não foi a mais votada. Mas espera aí, como é que a pessoa foi a eleita e não foi a mais votada? Tá certo? Então aqui a gente tem um problema aqui. Se ela foi eleita, é lógico que ela vai ser a mais votada. Então, o fato dela ser eleita é suficiente para que eu conclua que ela foi a que recebeu mais votos. Só que não foi isso que aconteceu. Então, verdadeiro com falso acabou dando falso. Exemplo 3. Ana não foi eleita se somente se foi a mais votada. Espera aí. Ela não foi eleita? Como é que eu vou dizer que ela foi a que recebeu mais votos? Tá certo? Então é o seguinte. Só há uma forma de ser o mais votado, tendo sido aquele que foi eleito. Não dá para separar as duas coisas. Esse é o poder do somente se, tá certo? Logo, essa questão está falsa, porque
Para que essa acontecesse, ela depende dessa aqui. Esse é o grande diferencial do se então para esse. Quando esse não acontece, há outras formas desse acontecer. Isso no condicional, no se então. Agora, no somente se ou no se somente se esse não acontece, não há outra forma do próximo acontecer. E ele acabou acontecendo. Então, aqui deu falso exatamente por esse motivo. Ok? Por fim, o exemplo 4 deu verdade porque o primeiro não aconteceu. Como era a única forma do segundo acontecer, então eu já sei o quê? Que o próximo não aconteceu. Então, isso aqui deu verdade por quê? Porque não tem nenhuma contradição. Saber que a pessoa não foi eleita e saber que ela não foi a mais votada, eu ter essas duas informações, eu não tenho choque nenhum, eu não tenho problema nenhum aqui enfrentado, tá certo? Não foi eleita, também não foi a mais votada, sem problema. O problema aqui é dizer que ela não foi eleita, mas ainda assim foi a que recebeu mais votos. Aqui está a nossa tabela verdade, e aí vamos entender ela rapidinho. Antes de olhar para a tabela, você tem que pensar o quê? Quando a primeira acontece, obriga a segunda a acontecer. Por quê? Porque a primeira é condição suficiente para me entender que a segunda vai acontecer. Se a primeira não acontece, a segunda não pode acontecer, porque ela é condição necessária. A única forma da segunda coisa ser verdade é a primeira sendo verdade, não há outro caminho, tá certo? Assim, verdadeiro com verdadeiro dá verdade, porque a primeira acontece, obriga a segunda a acontecer, e como aconteceu, deu verdade. Aqui deu mentira, por quê? Porque a primeira aconteceu, obrigaria a segunda a acontecer e acabou não acontecendo. Então, deu falso. Na terceira, deu falso por quê? Quando a primeira não acontece, como ela é a única forma da segunda se concretizar, somente se essa vai ser verdade, somente se essa for verdade. Como essa está falsa e acabou a próxima dando verdadeira, aqui deu falso. E aqui a primeira deu falsa, obrigatoriamente a segunda tem que dar falsa, porque a única maneira da segunda dar verdade é a primeira tendo sido verdade. Mas como não aconteceu, aqui também não aconteceu, sem problema nenhum. O problema seria aqui não acontecer e aqui acabar acontecendo. Porque a única maneira da segunda ser verdade é a primeira tendo sido verdade. Resumindo, quando a primeira dá verdade, obriga a segunda a ser verdade. Quando a primeira é falsa, obriga a segunda a ser falsa. Se essa obrigação, tanto aqui quanto aqui, não acontecer, aí a minha resposta final vai dar falso.